Já apresentando aqui. Hoje eu vou estar usando o livro, tá? Para a gente fazer alguns comentários aí, comentar alguma coisa, tá? Relacionada ao C. Eu não tenho tanto costume, né, de estar usando o livro da OC, só em alguns momentos, tá? Mas dessa feita eu achei bastante interessante aqui esse capítulo 3, tá? A meta é falar um pouquinho a respeito do capítulo 3 e do capítulo 4, tá? Na aula de hoje. Aí, antes disso, relembrando, tá? Reforçando para o pessoal que chegou agora, em relação às entregas das atividades, tá? Quem ainda não fez as suas entregas, por favor, tá? Possivelmente vocês terão, tá? Até sábado ou domingo para estar fazendo. Lembrando que no sistema eu estava dando uma visualizada, tá? Isso eu já falei para o pessoal anteriormente, falando de novo, o pessoal está chegando agora, tá? E também porque aproveitando que está sendo gravado, né? Possivelmente amanhã pela manhã vocês vão ver, deve estar fechada o C, né? Tá? Mas aí pela parte da tarde, quando eu chegar novamente, tá? Eu já vou solicitar para que faça essa reabertura. Ou então vou verificar depois se o pessoal da monitoria ainda está aqui na escola. Se ainda estiver, tá, eu já vou solicitar para eles que eles já reagendem, né, uma nova data. No caso, para que a UC permaneça aberta até domingo, tá? Para que quem ainda não conseguiu fazer os seus envios faça, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de sistema de iluminação, tá? É, Hoje em dia, a questão da iluminação, né, de uma residência, de uma edificação, é algo assim que considerado por muitos, né, por muitas assim, algo um tanto quanto trivial, né, algo já tão comum assim que o pessoal, trivial, comum. Só que existiu um período, né, que iluminação, né, residencial, de uma forma geral, era artigo de luxo, né? A casa, né, a residência que tivesse, né, ou que fosse iluminada, né, de forma artificial por uma lâmpada, poxa, quem tinha isso aí era o pessoal da alta classe, né? Sempre as tecnologias, né, novas, né, aquilo que há de mais tecnológico sempre chega, né, para os mais abastados, né, para os mais ricos, para aqueles que têm um alto poder aquisitivo. E houve um período na história em que a luz, né, a iluminação artificial mediante as lâmpadas incandescentes, né, era artigo de luxo, tá? E houve, né, eu creio que vocês assistiram aquele filme, né, que é um pequeno documentário, eu devo ter sugerido para vocês, se não me falha a memória, que é aquele A História da Eletricidade, né, que tem a parte um, a parte 2, a parte 3, aí lá conta mais ou menos, né, um pouquinho aí dessa história aí, da Guerra das Correntes também, né, em relação a Thomas Edison, Nikola Tesla, enfim. Então, dando continuidade, né, segundo a história, né, é atribuído a Thomas Edison, né, como o pai, né, da lâmpada incandescente. A gente pesquisando, a gente sabe que houveram, né, outros inventores que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento e criação do mesmo, tá? Porém, é atribuído a Thomas Edison a criação desenvolvimento da primeira lâmpada comercialmente, né, vendida e viável a todas as pessoas, que é a lâmpada incandescente. Aqui essa imagem é bastante interessante, né, que através dela a gente consegue visualizar a evolução, né, a evolução da iluminação, né, de um ambiente de uma forma geral. A gente tem aqui um lampião incandescente, fluorescente e o LED. Eu que não sou tão novo nem tão velho, eu me lembro vagamente, tá, quando eu era moleque,
né, de ter, não sei se era em casa, na casa de avô, tá, um lampiãozinho lá, a querosene. Tem algum de vocês que vivenciou uma época dessa? Sim, professor, eu já. E a gás também, né? Tem a gás, aí tinha aquele que era a óleo, né? É querosene, né? Isso que o pessoal usava, e outros óleos também, né? É, não sei se. Eu creio que ainda deve, né, ser usado em algumas localidades, né? Ainda deve ser utilizado, mas a nível de cidade é coisa de museu, né? Tá, então, contextos históricos, né? Aí eu achei legal essa definição aqui, né, de uma lâmpada, né? Uma lâmpada é uma espécie de conversor também, né? Uma lâmpada, ela é um equipamento elétrico com função de transformar energia elétrica em energia luminosa, né? Esses são os principais componentes de um sistema elétrico. Um sistema, aliás, um sistema de iluminação, né? O sistema de iluminação é composto por proteções, cabos, terminais, dispositivos de seccionamento, enfim, tá? Então, bacana essa definição, né, de lâmpada, de uma forma geral. É um dispositivo elétrico, né, que tem por finalidade converter energia elétrica em energia luminosa. É bacana, assim, esses conceitos. Assim, nos dias atuais, meio que óbvio, né? Tu perguntar para alguém, né? Todo mundo sabe o que vem a ser uma lâmpada, né? Mas assim, tu comentar, né? Tu explanar, tu detalhar, especificar, né? A mesma, né? É bacana, assim, para uma conversa técnica, né? Para alguém. É interessante. Olha só, esse item aqui, 3.1, ele, ele fala a respeito de duas normas, né? E a ênfase aqui é a 5413. A 5410, vocês sabem que é a norma que trata, né, a respeito de instalações elétricas de baixa tensão, que é comumente referenciada também como, assim, ditado popular, né, a Bíblia do eletricista, né, ou o manual do eletricista, ou a bússola do eletricista, né? Tudo aquilo que corresponde à eletricidade de baixa tensão, predial, residencial, industrial, enfim, tudo está contido aqui na 5410, tá? Porém, existem outras normas, né, que tratam mais a fundo, mais detalhadamente a respeito de outros assuntos que ocorrem, né, permeiam a área elétrica de uma forma geral. E dentre essas normas, a gente pode citar a 5413, tá? Essa norma aqui, pessoal, ela tá até aberta aqui, já já vou mostrar para vocês. Ela é uma norma antiga, tá? Uma norma antiga, ela é de 92. 92, eu era molequinho ainda, né? Eu sou de 86, era de 92 essa norma, e ela foi cancelada, tá? Se não me falha a memória, em 2013, tá? Porém, ela continua sendo referência, tá? Referência quando se trata de iluminação de interiores. Já já vou mostrar essa norma para vocês, tá? E vou explicar qual a aplicação dela, tá? E, como o próprio nome sugere, né? Essa norma ela fala a respeito de níveis de iluminamento de interiores, tá? Só que o foco dessa norma aqui é, tipo assim, ela foi pensada no segmento industrial, comercial, tipo assim, é uma indústria têxtil, é uma fábrica de alimentos, enfim,
a depender do tipo, né, de produção, do tipo do produto que é fabricado, né, da área de atuação, aí essa norma ela tem diversas tabelas que mostram os níveis de iluminamento ideal para cada ambiente, tá? E já já eu vou estar apresentando, mostrando essas tabelas para vocês, que elas servem como parâmetro para a gente dimensionar, pelo menos de forma básica, tá? A quantidade de lumens necessário, tá, para iluminar determinado ambiente. Olha aqui, falar agora um pouquinho a respeito das características de, de uma lâmpada, né, ou de um sistema de iluminação, tá? Olha só, dentre as características dos sistemas de iluminação, né, são listados aqui os mais importantes, né? Claro que existem outros, tá? Para iluminação, né, para iluminação de uma forma geral, no Brasil são dois níveis, né, dois níveis de tensão, 110, aliás, 127 ou 220. Eu, né, falando por mim, eu ainda não vi uma lâmpada 380, né? Não estou dizendo que não exista, né? Deve existir, mas eu ainda não vi. Aí geralmente os níveis, né, são esses aqui. As de LED, né? As lâmpadas de LED, elas têm uma vantagem, né? Pelo menos a maior parte delas, tá? Que elas são bivolt, né? E elas são bivolt devido característica dos drivers, né? Dos drivers que são responsáveis por fornecer a energia elétrica adequada para o funcionamento das mesmas, tá? Todo driver de uma lâmpada LED, ele na verdade, essencialmente é uma fonte chaveada, tá? Em relação à fonte, a gente sabe que existem, assim, essencialmente dois tipos de fonte, né? Fonte linear, tá? E tem a fonte chaveada. Vocês sabem diferenciar um tipo de fonte de outro? Sim ou não? Ah, já esqueci, professor. Quem aí de vocês já teve um equipamento de som daqueles antigos, assim, que é pesadão, uma fonte pesadona? Não tem umas fontes que são pesadona, né? É, toda fonte linear, tá? Fonte linear, ela tem um transformador dentro, né? Um transformadorzinho pequeno daquele, tá? É a fonte mais antiga, né? Tecnologia mais antiga, enfim, fonte linear. A fonte chaveada, tá? São as fontes que comumente a gente utiliza hoje em dia. Por exemplo, os carregadores de celular, eles são uma fonte chaveada, tá? Uma fonte chaveada. E uma TV de LED, né? Tu vê que ela é fininha. Ali dentro tem a placa da fonte, né? E essa placa da fonte é uma fonte chaveada. Notebook, quem está assistindo agora por notebook, ó, o notebook tem um carregador, a gente chama de carregador. Fonte do notebook é uma fonte chaveada, tá? A função, assim, daria para a gente ficar aqui falando horas só de fonte, tá? Porque a fonte ela tem por principal função, geralmente, né, rebaixar o nível de tensão, né, e também converter esse nível de tensão de alternado para contínuo. Por exemplo, quando tu pega o carregador de celular, né, tu vê que os plugs, né, tu pluga ele na tomada, aí geralmente é bivolt, porque é característica das fontes chaveadas, elas funcionarem com uma tensão de 100 a 200 e poucos volts, né, e ela recebe essa tensão AC, né, na entrada, e na saída da fonte, do carregador, né, é 5 volts, se tu pegar ali, né, 5 volts e contínuo. Então, a função de uma fonte é converter a tensão alternada em contínua
e também reduzir os níveis de tensão, porque equipamentos eletrônicos ou dispositivos eletrônicos, né, em relação à tensão, eles trabalham geralmente com tensões pequenas, né, tensões pequenas, tá? E por que eu estou falando de fonte, né? Que todas essas lâmpadas de LED, né, elas carecem, né, necessitam de uma fonte de tensão para funcionar. Tecnicamente, tá, é uma fonte chaveada, tá? Só que a gente chama de drive, né? Aquelas lâmpadas LED bulbo, tu for desmontar, lá tem aquela plaquinha ali dentro, né? Aquela plaquinha é a placa da fonte, né? É a fonte que tem por finalidade reduzir o nível de tensão e também transformar de AC para DC. Claro que tem por função também estabilizar, né, esses valores de tensão, tá? Então, para a gente concluir essa parte da tensão aqui, em relação a sistema de iluminação, tá? É comum, né, se trabalhar com esses dois valores de tensão. Lembrei agora de uma situação prática, né, quando eu era eletricista, né, numa obra aí lá no Sesc. Aí primeiro como eu era eletricista, né, eu estava com os projetos ali para executar, né. Aí primeiro no projeto estava pedindo tudo 220, a gente fez tudo 220, um montão de sala, 2 andares. Aí depois, não, vocês vão ter que alterar, que mudou, que compraram a lâmpada, não sei o quê, e a gente teve que mudar todo o sistema lá para 127. Se bem que não, na prática mesmo, né, não tem tanta mudança assim, mas deu um trabalho, tá? Olha só, continuando, é outra característica, né, de lâmpada, isso aqui, ó, temperatura de cor. Tem muita gente que não sabe, né, que vem a ser a temperatura de cor de uma lâmpada. Alguém sabe aí, já quer adiantar para nós alguma coisa e me ajudar também na fala, que hoje a minha garganta está doendo? O que vem a ser a temperatura de cor de uma lâmpada? É a tonalidade da cor, né, que a gente vê, por exemplo, a lâmpada branca e a lâmpada LED amarela, né? Exatamente. Tem a neutra também, que é a 3.500. Isso. Aí cada uma tem e é mais indicada para algum lugar, né? Específico, como quarto, Isso. cozinha. Isso. Assim, pessoal, eu sou da engenharia elétrica, né? Vocês são da eletrotécnica. Aí nós estudamos a luminotécnica meio que de forma um tanto quanto superficial, vou chamar assim, tá? Os profissionais, tá, que estudam bem a fundo, né, essa área da luminotécnica, que é cheia de particularidades, tá? Geralmente são os arquitetos, tá? Os arquitetos que tratam, né, que eles têm, né, por função, né, planejar um ambiente, enfim, vocês conhecem, né? Mas claro que isso não impede, né, não nos impede também de pesquisar, né, se especializar no assunto, né? Tem empresas que são especialistas, né, nessa área da iluminação, tá? Porque existe sim toda uma técnica, tá, envolvida, existe toda uma expertise, né, um tipo de, nós sabemos, né, assim, de forma básica, né, existe para cada situação, para cada ambiente, para cada atividade, uma temperatura de cor e um tipo também de lâmpada adequado. Pode falar, Bruno. Antes eu falava assim, não ficando no escuro tá tudo bem, mas depois que a gente vai estudando e tal para a universidade, faculdade, e aí depois eu fui sentir que até no ambiente, se você não tiver uma lâmpada adequada para estudo, aí você cai no sono rápido, a sua vista já não Sim, começa a ler direito em livros e PDFs. sim. Aquela norma, né, que eu citei ainda há pouco, já já vou mostrar para vocês, a 5413, como eu falei, ela tem um montão de tabelas
e para os mais diversos variados segmentos ali, né? A indústria disso, indústria daquilo. Então lá tem os níveis, né? Os níveis mínimos, tá? Os níveis mínimos de iluminação por ambiente. Ah, se é uma fábrica disso, é uma área disso, então no mínimo tem que ter 300 lux. Eu já vou explicar o que é lux, né? 400 lux. Ah, se é isso, por exemplo, os níveis mais altos são blocos cirúrgicos, né? É mais de 1000 lux, né? Deve ter ali naquele ambiente. Aí geralmente, como eu trabalho no hospital, né? Eu vejo lá eles têm um equipamento que é chamado foco. Foco é uma espécie de, como eu vou chamar, luminária, mas não é, é um equipamento, né? Eletrônico, e ele espécie de, só que não faz sombra, não faz sombra, porque se tu tiver um refletor aqui, assim, alguma coisa, né, tipo, mesmo que ele esteja em cima de ti, tu vai realizar um trabalho aqui, ó, eu tô fazendo esse teste aqui, fica uma sombra, né, fica uma sombra, mas esses de bloco cirúrgico, além deles serem bem potentes, né, de ter um alto fluxo luminoso, eles não fazem sombra, né? Tem toda uma tecnologia lá envolvida, tá? Então, sim, essa questão de níveis de luz, né, adequado para cada situação é importantíssima, né? Tá? E a unidade, né, de medida, como a gente está falando de temperatura de cor, né, aqui, é o Kelvin, tá? É o Kelvin. Bora aqui baixar. Tem uma imagem legal aqui, ó, que representa, né, aquilo que os colegas estavam mostrando e comentando ainda há pouco, tá? E teve um tempão que eu não sabia o que era isso quando eu era eletricista, né? Depois estudando que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vê na caixa da lâmpada, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui uma lâmpada aqui. Lâmpada LED. Vou colocar aqui 18 watts. Só um momentinho. Tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, essa lâmpada aqui, né? Eu mudei a imagem dela, deixa eu mudar aqui de novo. Essa aqui. Aqueles painelzinho de LED, né? Esse aqui é um de embutir, ele é 24 watts. Aí quando a gente vê isso aqui, ó, 6.500K, né? Essa informação aqui é a temperatura de cor, né? Só que aqui ele já é bacana e diz, né, que isso aqui é uma branco frio, né? Branco frio. Aí tem outras informações, né, que já a gente comenta. Vamos voltar para lá. Ver se está aparecendo para vocês. Tá. Então, olha só, as temperaturas de cor, né? Quanto menor, né, as temperaturas, olha aqui, 2000 Kelvin, né? 2000 Kelvin, 2700, né? A irradiação, né? Da luz, né? Ela vai aqui adquirindo aqui tonalidades mais avermelhadas, né? E à medida que esses valores aqui vão aumentando, né? A gente já vai ter essas tonalidades aqui mais tendendo para o azul. Então, comercialmente, né, a gente tem
que geralmente é chamado, né, luz quente, que são essas tonalidades mais avermelhada e amarelada. Aí tem a luz fria, que já tem essas tonalidades aqui mais azuladas, né, tendem assim um pouquinho mais para o azul. E tem também essa faixa aqui, que é chamada de... Quem lembra aí? Tem luz quente, luz fria, e a terceira é... Ninguém chuta? Não, eu ia falar morna, mas acho que não é, né? Ai, meu Deus. É o neutro, cor neutra, tá? Luz quente, luz fria, essa aqui é neutro, geralmente, tá? Que é essa aqui mais branquinha, tá? Então são essas as temperaturas de cor mais utilizadas. Geralmente, né, essas tonalidades aqui mais avermelhadas, né, mais amareladas, elas são para... Mas o pessoal quer dar uma relaxada, né? Fica aquele clima ali meio... Essas né, lâmpadas de LED, professor, das nossas casas, elas são qual? Não, o LED tem todas essas cores aqui, tem todas essas tonalidades. As incandescentes, elas só eram nessa tonalidade aqui, né? Mais avermelhada, amarelada, tá? Mas as de LED tem em todas essas tonalidades, praticamente. Que o LED, ele possui também essa versatilidade, né, de alterar as cores ou as temperaturas de cor. Inclusive, tem algumas lâmpadas inteligentes, acho que é da Tramontina, deixa eu pesquisar aqui, que tu consegue alterar em tempo real a temperatura de cor. Pelo celular, tu faz ela ficar branco fria, né, passar por todas essas tonalidades e ir para mais para essas tonalidades amareladas, umas bulbo da Tramontina. Eu acho que deve ter outras marcas também. Tem umas desses painéis de LED, acho que uma que eu instalei faz um tempo aí. Quando tu ligava ela a primeira vez, aí ela tipo, ela era luz fria. Aí tu desligava, ela desligava, né? Quando tu ligava de novo, aí ela era já luz quente. Aí quer dizer uma lâmpada de LED que tinha essas duas opções. Esse controle era feito lá no drive, entendeu? Tu ligava, era uma vez luz fria, desligava. Quando tu ligava a segunda vez, aí já era luz quente. Aí tu ficava alternando. Tinha tem, né, essas lâmpadas aí com essa tecnologia. E tem essas de LED, deixa eu ver se eu acho aqui. LED, bulbo. Agora tem umas, professor, que com barulho muda a cor. Muda. Olha a minha aqui, professor. Pera aí, deixa eu mudar aqui. Ó, qual liga lá, Nilson? Eu não vi, que eu tava vendo outra tela aqui. Desliga, né? Ela é 3, aqui ela tá neutra. Aham. Ah, ainda tem aí, olha ele. É essa que eu tava falando, Bruno. Só no interruptor ela. É. Aí branca, aqui neutra. Branco, ela ainda vai pelo neutro ainda, né? Ela vai luz quente, neutro, luz fria. 3 opções. Só no interruptor. Isso, aí essa do Renilson aí, ela é amarrada, né? Três opções. Aí tem umas aqui, deixa eu ver se eu acho que... Além dessa, tem também aquelas de soquete E27, né? Da Citilum, uma fábrica brasileira. E também já vi dela da Orolux. Sim.
mostrar aqui rapidinho. Porque o LED, ele tem, né, essa versatilidade em relação à temperatura de cor, né? O LED dava, rapaz, assim, quem manja mesmo, né, essa parte de luminotécnica, quem tem um marketing bom, né, quem consegue aí ser criativo, enfim, dá para ganhar um dinheiro, é uma área boa também de atuação nessa questão da luminotécnica. Tá? Olha só, tem um montão, na verdade, hoje em dia. Tá? Tem essas aqui que é tipo uma fita de LED, né, que já tem outras tonalidades, inclusive verde, laranja, passa por todas as cores, enfim. Que inclusive, né, porque o curso de vocês não tem essa parte de eletrônica, que é uma área também que eu gosto, assim, pelo menos a nível básico. Meu conhecimento eletrônico é da parte básica, eu gosto de Arduino, essas coisas, então dá para fazer um monte de projetinho aí, com iluminação, com LED, enfim, tá? Então é isso, Bruno, tá? Então as lâmpadas de LED, praticamente tu vai ter qualquer cor que tu quiser, lâmpadas de cores fixas e lâmpadas de cores variáveis, tá? Aí, esses níveis aqui, né, em K, fica mais para conhecimento técnico, né? Quando vocês verem essas informações, esses números aqui, está se referindo à temperatura de cor da lâmpada, tá? E esse K é de Kelvin, tá? Não é o mil, né? O quilo que a gente está acostumado já a trabalhar na área da elétrica, tá? Vamos dar seguimento aqui. Aí, olha aqui, uma informação, claro que é uma informação tanto quanto teórica, né? Que vai depender também de fabricante para fabricante, da qualidade, né, dos materiais envolvidos, tá? Mas de uma forma geral, aqui falando a respeito do tempo de vida útil de uma lâmpada, né? Assim, em média, né? Em média, quando tudo foi fabricado de forma adequada e com produtos, né, de qualidade, né, estima-se, né, que as lâmpadas incandescentes, a vida útil das mesmas era algo em torno de 1.000 horas, né? 1.000 horas, tá? Que, inclusive, né, assim, no tempo do Thomas Edison, já existiam outras lâmpadas, né, outros tipos de lâmpada. Só que essa aqui que era o grande problema, conseguir extrair luz, né, de um dispositivo e que essa luz fosse duradoura. Aquele equipamento tinha que fornecer luz durante um intervalo de tempo considerável, porque acho que tinham na época, né, eram muito frágeis, né, rapidamente eram danificadas, tá? Então, voltando para cá, a vida útil média de uma incandescente era algo em torno de 1.000 horas, fluorescente 8.000, e a de LED 25.000, né? Olha, pelo menos lá em casa, eu tenho umas lâmpadas lá que eu fiz uma reforma. Eu acho que elas devem estar lá já há uns 3 anos, assim, desde a da reforma que eu fiz. Eu não substituí nenhuma delas ainda. Todas estão lá sem nenhum problema, tá? E tem lugares que eu já presenciei, né, que, rapaz, quase todo mês, né, tem que trocar 2 meses. Porque a qualidade, né, ou, aliás, o tempo de vida útil de uma lâmpada também depende da qualidade de energia que a lâmpada recebe, né? Quer dizer, tem a questão da qualidade da lâmpada em si, mas tem também a qualidade da energia que a lâmpada recebe. E quando eu falo em qualidade de energia, eu me refiro principalmente a níveis de tensão adequados, né? Não muitos problemas de sub nem sobretensão, questão de harmônicos, né, que vocês vão aí,
ouvir também, comentar ou ser comentado ao longo do curso, tá? Mas, voltando para cá, as lâmpadas de LED, né, costumam ter um tempo de vida útil considerável, tá? Alguém de vocês aí também tem uma lâmpada em casa que já está um tempão lá? Ou tem alguém aí que aqui acolá precisa trocar, tá trocando direto lâmpada? Professor, lá na academia eu troco direto. O que eu percebo também é que, assim, em locais onde tu tem muitas lâmpadas, né? Muitas lâmpadas, principalmente dessas de LED, principalmente lâmpadas de baixa qualidade, com baixo fator de potência, é meio comum tá constantemente, né, havendo a troca, tá, dessas lâmpadas. E as lâmpadas de LED, acho que 80% dos problemas ou é na fonte, né? É na fonte chaveada do LED. A maior parte. Até porque uma lâmpada, fazer um desenho aqui, uma lâmpada LED, basicamente é ela. Deixa eu mudar aqui a tinta. Uma lâmpada, ela tem essa configuração aqui, né? A lâmpada de LED e aqui na entrada é o drive. Então, quem recebe toda a potência, né, de entrada é inicialmente o driver. Então, é meio que óbvio, né? Porque a maior parte dos problemas, né, sempre é com ele, tá? Claro que aí tem situações também que ocorre a queima dos LEDs, né, danifica os LEDs, mas as lâmpadas de LED, né, elas têm essa vantagem que em algumas vezes você consegue recuperar elas e até mesmo com certa facilidade, não em todas as vezes. Ao contrário de uma incandescente, que era constituída apenas de um filamento de tungstênio, né? Praticamente rompeu aquilo ali, não tem mais o que fazer, só joga fora. A hard LED não, tu consegue reparar. Da mesma forma, as fluorescentes, né? Era complicado, praticamente não dava, né, para reparar. Mas as de LED ainda tem essa vantagem, né, que você consegue com conhecimento básico de eletrônica, você consegue realizar alguns reparos. Às vezes vale a pena, às vezes não, né? Vou falar um pouquinho de dimensionamento. Na verdade, essa parte aqui do item 3.3, dimensionamento, tá? Trata de dimensionamento de iluminação de um ambiente sob, né, o ponto de vista do critério mínimo de iluminação, tá? Que inclusive a gente já comentou, né? Esse método de dimensionamento, ele é encontrado lá na NBR 5410, tá? Tá até aqui descrito, que leva em consideração principalmente a área, né? A área do ambiente, é aquelas regras que a gente comentou, né? Por exemplo, ó, em cada cômodo ou dependência, né, deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, né? Esse item aqui, né, é da norma, né, da NBR 5410. É meio que óbvio, né? É meio que óbvio, tá? Todo mundo cumpre, né, esse item aqui porque ele é óbvio, né? É uma necessidade extrema, né, que há em relação a iluminar os ambientes. E isso a gente faz, pelo menos providencia um ponto de luz fixo no teto, tá? Aí os outros itens que a gente já comentou, né, só recapitulando, eles diz assim que incômodos ou dependência com área, quer dizer, leva em consideração a área, né? A área do ambiente, que é a largura pelo comprimento, né? Com área inferior, né,
igual ou inferior a 6 metros quadrados, aí a gente vai prever uma potência mínima de 100 VA. Enfim, tem todos os outros critérios aqui, né? A depender do ambiente. O inicial é esse que leva em consideração as áreas iguais ou inferior a 6 metros e áreas superiores a 6 metros. Então tem essas regras, né? E a gente observa que o número-chave, né, é 6 metros. Se uma área tem, né, se um ambiente tem uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, no mínimo 100 VA de potência de iluminação para lá. E a gente já fez aquela relação, né, com lâmpada de LED, enfim, fazendo conversões, tá? E se a área tiver, né, o ambiente tiver uma área superior a 6 metros, aí já tem essa outra regra aqui que a gente já explicou também para vocês, tá? Então, esse item aqui, 3.3, é aquele dimensionamento básico, tá? Aí, olha só, aqui a gente já vai mostrar para vocês uma outra forma, tá? Uma outra forma de definir a quantidade de iluminação de um ambiente. Eu achei muito legal essa forma como está explicada aqui, está bem resumida, tá? Porque, como eu falei, essa disciplina de luminotécnica, né? Ela é muito, mas muito ampla, tá? Assim, quem vê a fundo mesmo é o pessoal da arquitetura, né? Mas aqui está resumindo, tá? E resolve aqui boa parte dos nossos problemas. Olha só, aqui tem uma tabela, né? Uma tabela que foi extraída aqui da 5413, que ela mostra para nós o seguinte, ó. Em relação a isso, e tá bacana aqui que tem ambientes aqui residenciais, né? Ambientes residenciais, tá? Todos esses valores que estão aqui são valores mínimos. Se eu quiser acrescentar mais, tá? Eu acrescento. É igual como está descrito aqui, ó. Tabela 1, iluminância mínima de ambiente. Tá? Então, tudo que está aqui é o mínimo. Se eu quiser acrescentar mais, eu consigo. Então, olha só. Se eu tenho uma sala, né, os valores, né, recomendados mínimos é uma quantidade de 50 a 100 lux. Eu já vou explicar para vocês o que é lux. Tá? Se é uma sala para tarefa rápida, 150, uma sala de estar, né, ou onde alguém vai estudar, vai desempenhar algum serviço, né, 300 lux. Uma sala de jantar, enfim, está no livro de vocês, está muito legal esses valores aqui. Aí bora lá o que é lux, tá? Olha só, deixa eu mudar aqui de tela. Eu vou desenhar aqui uma lâmpada. Uma lâmpada. Deixa eu só olhar um negócio aqui, deixa eu ver se tá aqui a definição. Tarará, tá. Só um momentinho, pessoal. Tá, não tá, mas eu vou já explicar. Deixa eu voltar, voltando. Aqui. Ó, eu tenho uma lâmpada, tá? Uma lâmpada. E dessa lâmpada saem raios de luz, né? Vamos chamar assim, raios de luz. Esses raios, né? Essa irradiação luminosa, ela se propaga em todas as direções, não é isso? Tá? E essa propagação, né, de raios de luz, tá? A gente chama de fluxo, tá? Fluxo, que é representado pela letra grega φ,
tá? Só que fluxo luminoso, tá? Fluxo luminoso. Então, fluxo luminoso é a propagação, tá, da luz, tá, emitida, né, por uma lâmpada em todas as direções. Isso é um fluxo luminoso, tá? E a unidade de medida para fluxo luminoso é os lumens, que vocês já ouviram falar, né? Com certeza. Que inclusive quando a gente compra, né, uma lâmpada, tá lá na caixa, né? Tá lá na caixa da lâmpada, tantos lumens. Quer ver para ver aqui uma imagem de uma lâmpada? Ver se não tá aberto aqui, ó. Isso aqui. Só um momentinho, pessoal. Não, essa imagem aqui não tem. Espera que eu já chamo aqui. Lâmpada LED lumens. Tá aqui, achei uma aqui, só para mostrar. Mostrar para vocês. Ah, já tá aparecendo, né? Ó, tá bem aqui na caixa aqui, ó. Isso aqui, 1521 lumens, né? Então, o fluxo luminoso dessa lâmpada aí equivale a 1521 lumens. Tranquilo? Todo mundo conseguiu visualizar, tá? Porque geralmente a gente é muito acostumado, né, a comprar a lâmpada em função da potência dela, né? No caso essa aí, ó, ela é uma de quantos watts? Cadê? Tá ali, 16 watts, né? 16 watts, tá escrito ali embaixo, ó. Consome 16 watts e ela equivale a uma de, se tu fosse fazer um comparativo com uma lâmpada incandescente, ela equivale a uma de 100 watts incandescente. Mas ela tem um consumo de 16 watts. Então, essa unidade de potência, né, que tem aqui, essa informação de potência, ela serve para nós apenas como estimativa de consumo e um parâmetro de dimensionamento para circuito elétrico, tá? Um parâmetro que é importante na questão de, essa vai iluminar o ambiente, né, de forma adequada, é essa questão dos lumens, tá? Porque para dimensionar a quantidade ideal de lâmpadas para o ambiente, tem algumas técnicas. Uma delas é a quantidade mínima, que é de acordo com aqueles itens da NBR, que a gente viu ainda há pouco. A outra forma é o método dos lumens, que eu vou apresentar de forma básica hoje para vocês, tá? Tem outro método que é o das cavidades zonais. Tem outra técnica que é o do ponto a ponto, tá? São técnicas aí utilizadas. E praticamente todas elas, e principalmente o método dos lumens, ele leva em consideração, né, a quantidade de lumens, tá, emitida por uma lâmpada, mas a gente já vai ver isso aqui melhor um pouquinho. Tá, voltando a desenhar minha lâmpada aqui. Aí a gente já sabe que iluminância, né, aliás, fluxo luminoso, né,
está se referindo a todos esses raios de luz, né, emitidos pela lâmpada, né, em todas as direções, tá? E esse fluxo luminoso é dado em lumens, tá? Lumens. Então, lumens, quando a gente fala de lumens, a gente está falando de fluxo luminoso, tá? Só que, olha só, agora pensa na seguinte situação. Imagina aqui ó, que a gente tem uma superfície, né? Uma superfície, tá? Uma mesa, alguma coisa assim, tá? E ora, a lâmpada, né, ela está emitindo luz em todas as direções. O fluxo luminoso, ele está se propagando em todas as direções, tá? Só que uma parte desse fluxo, ele atinge justamente a superfície, né? A superfície de trabalho, que é a que nos interessa, tá? No caso. Então, olha só, todo fluxo luminoso que incide sobre uma superfície, tá, ou sobre uma área, o que vem a ser isso, né? É justamente a iluminância, tá? A iluminância. Então, a definição de iluminância é o fluxo luminoso que incide sobre uma superfície, tá? E a unidade de medida para iluminância é lux. Então, voltando para cá, se eu tenho uma garagem, né? Se eu tenho uma garagem, então, no mínimo, né? O ideal é que o nível de iluminância dessa garagem seja algo em torno de 50 lux, né? 50 lux, tá? Por exemplo, aqui, ó, se é um banheiro, ou se é uma cozinha, né? Ó, aqui, ó, se é uma cozinha. Então, o ideal, né? O ideal é que no mínimo essa cozinha, né? Ela receba, né? Uma quantidade de iluminância, né? Correspondente a algo em torno de 300 a 500 lux. Eu vou já mostrar algo muito bacana que, inclusive, eu descobri hoje à tarde, sem querer, eu morri e não sabia, né? Existe um equipamento, tá, chamado luxímetro. Luxímetro. Vou mostrar aqui para vocês. É um aplicativo, professor? Isso. Quem tá com o celular aí, vai lá na Play Store. Aí coloca, deixa eu ver o nome do que eu baixei aqui. Medidor de luz. O nome do aplicativo. Ele tem tipo uma lâmpadazinha azul. Uma lâmpada. Deixa eu ver se vou aparecer para vocês. Ó, esse que tá do lado do ícone do WhatsApp aí, assim. Medidor de luz. Eu vou abrir ele aqui, ó, por exemplo. Ó, ele mostra aí, ó, a quantidade de lux que está chegando. Ó, se eu for cobrir aqui, ó, ver que caiu ali a quantidade de lux, que está escuro. Porque aqui na sala onde eu estou mesmo, que aqui é meio escurinho, que só está com uma lâmpada ali, que a gente vai solicitar para colocar uma lâmpada mais forte, né? Mas olha só, isso aqui é um luxímetro, né? Existe o equipamento mesmo, luxímetro. Se vocês forem pesquisar, deixa eu só pesquisar rapidinho, ver quanto é que tá um aqui. Luxímetro. Olha, tá até bom de preço. Só que, claro, eu não vou comprar. Porque um luxímetro mesmo, né? Assim, profissional, ele é para quem vai fazer laudo, né? Trabalha com projetos aí de órgãos, né? Competentes, enfim, tem que apresentar um laudo, né? E nesse laudo tu vai colocar os valores que foram medidos ali. Então, olha só, tem aqui esses luxímetros. Tá até baratinho esses aqui, ó, 80, 50, esses aqui já mais profissionais, né? 890.
Mas aí, esse aqui da Play Store, tá? Funciona, tá? Funciona muito bem. Inclusive, vocês podem baixar ele e ver, né, a quantidade de lux, né, que está chegando aí no ambiente, né, de trabalho de vocês. Que, inclusive, também vocês como técnicos, né, assim, trabalhando nessa parte da luminotécnica, né, tu pode até assim explicar de uma forma técnica, né, por exemplo, um cliente, né, claro que tu vai ter que ter conhecimento desses valores das tabelas, né, de acordo com a NBR 5413, né, é indicado para que uma loja, não sei do que, um ambiente tal, tem algo em torno de 300 a 500 lux, e de acordo com o que eu estou vendo aqui no aparelho, né, olha só, o nível aqui está 100 e pouco, né, então se você quiser, a gente pode estar fazendo um dimensionamento, né, trocando essas lâmpadas aí preparar uma iluminação bem adequada aqui para a sua loja, para o seu ambiente de trabalho, enfim, vocês entenderam, né, o que eu quis passar. Uma área aí também que dá para ganhar dinheiro. Vou voltar aqui para o livro. Então aqui, ó, tem aqui as quantidades, né, recomendadas de lux por ambiente, dormitório, né, dormitório, tá? E o aparelho eu já dei o caminho das pedras. Alguém conseguiu baixar aí ou vai baixar depois? Professor, um lux é como se fosse 1 metro quadrado, é isso? Um lux um lumen sobre 1 metro quadrado. É o incidindo. Isso é que eu busquei aqui, né? Um lux significa um lumen por 1 metro quadrado, né? Isso, no caso, a gente, tipo, uma sala de 6 por 4, né? Uhum. Por exemplo, um desenho aqui, ó. Uma área, né, de 1 por 1, né? 1 por 1 metro quadrado, tá? Eu não coloquei o metro quadrado lá por causa do desenho que é ruim. Então eu tenho uma área de 1 por 1, né? E tá incidindo, né, sobre essa área o equivalente a 1 lumen, né? 1 lumen. Então isso aqui equivale a 1 lux, tá? No caso, sobre esta área está incidindo uma iluminância, né, de 1 lux, tá? Então a definição de iluminância é justamente isso que tu verificou. É 1 lumen incidido sobre uma área de 1 metro quadrado. Ou se tu quiser citar, né, essa definição sem citar números, né, 1 lux equivale a uma quantidade de fluxo incidido sobre uma área. Aí eu tenho uma pergunta agora para o senhor. Vamos dizer que se eu souber. O senhor sabe, sim. Nós alunos aqui, quando pegar aí um trabalho assim de um galpão grande, seria fácil para a gente fazer a metragem do galpão em cima de cada metro quadrado? Aí, assim, por exemplo, para questões assim mais robustas, né, situações mais robustas, eu aconselho para vocês, né, que vocês utilizem um software para fazer esse projeto, esse dimensionamento. Existem softwares, programas, né, de computador que tu apenas insere alguns dados ali e ele já faz tudo para ti, tá? Eu estou aqui falando e estou tentando puxar na memória o nome do software, tá? Mas assim, de forma básica, tá? Creio que tu compreendeu, tu vai precisar sim apenas da área
tá? Deixa eu baixar logo e mostrar para vocês aqui, ó. A equação. Tá aqui, ó. É essa equação aqui, né? Ó. Porque primeiro aqui, a equação, ela tá mostrando aqui, de forma matemática, o que vem a ser o lux, né? O lux é o fluxo luminoso sobre área, tá? Mas, olha só, se a gente for rearrumar, né, essa equação, a gente já consegue uma equação que vai nos dar a quantidade de lumens, né, necessária para iluminar um ambiente. Tu já vai entender. Por exemplo, bora rearmar essa equação aqui. Ela tá assim, né? Lux igual lumen sobre área. Então, bora isolar aqui o lumen. E vai ficar como? Lux já tá lá, né? E o área? Vamos multiplicar ou vai dividir? Hein, pessoal? Lumens vai ficar lux. Eu vou dividir pela área ou multiplicar pela área? Eu acho que é multiplicar pela área. O Magno falou o quê? Eu acho que é multiplicar, professor. E o Bruno, que é especialista na área da matemática? Olha, professor, eu já estava averiguando isso daqui para não falar errado aqui. É porque eu já estava pensando aqui como é que os caras fazem uma iluminação no campo de futebol, né? Eu já ia fazer um cálculo aqui da distância de um campo de futebol, como é que conseguiria. Eu já estava indo correndo aí. Então, eu acho que aí vai ser, como o meu amigo disse aí, de multiplicação. Isso. Então, olha só, a gente rearmou aqui a equação, tá? Rearmou a equação, arrumou, né? Aí, olha só, como é que a gente vai trabalhar aqui? Ó, primeiro, eu vou ter que olhar numa daquelas tabelas lá, tá? Essa que tem no livro, eu vou já mostrar aqui a outra. Vamos supor que um ambiente lá, ele exija, né, por norma, né, oriente, né, por norma 300 lux, né, 300 lux. Aí a área, né, tu chegou lá no local. No caso, 300 lux aí seria 300... Não, tô errado. Não, eu sei o que tu tentou 300 metros pensar. quadrados, né? Tá. Não, 300 lux, deixa eu só mostrar aqui para vocês, espera aí. Bora lá, entender, isso tem que entender. Ó, 300 lux, a gente está considerando aqui, ó, uma cozinha aqui, ó. Idealmente, né, idealmente aqui, no mínimo, uma cozinha, ela receba, né, uma quantidade de luminância entre algo em torno de 300 a 500 lux, tá? É um exemplo apenas que a gente está fazendo aqui, tá? Um escritório também, ó, uma mesa, por exemplo, quem trabalha em escritório aí, por exemplo, a Fernanda trabalha em escritório, né? Então, na mesa lá, né, o ideal para que ela trabalhe, né, de forma adequada tem que ser algo em torno de 300 a 500 lux. E ela consegue verificar isso até com o aplicativo, né? Ela coloca o aplicativo lá acima da mesa e vê se está chegando, né, essa quantidade de lux recomendada pela norma lá na mesa dela, tá? Mas bora lá. Vamos lá. Porque até então a gente sabe aqui... Não, antes de eu falar, bora por partes, senão eu vou complicar. Entendido até aqui de onde veio esse 300? Eu quero que... Entendi agora. Entendido agora. O 300 veio daqui da tabela. Tá? De acordo com o ambiente, né, eu olhei aqui e escolhi aqui um valor, tá? Poderia ser o mínimo ou o máximo ou até acima do máximo. Lembrando que essa tabela aqui, ó, iluminância mínima,
né? Então, tudo que está aí são valores mínimos. Se eu quiser colocar mais, eu fico à vontade. Eu não posso colocar menos que isso, porque eu vou estar fora da norma. Tranquilo? Tá, então, os 300 já entendemos de onde veio. A área, como a gente sabe, a área é um lado vezes o outro, né? Então, bora considerar aqui uma área, por exemplo, de 20 metros quadrados. Uma cozinha grande, né? É muito grande nessa cozinha. É uma cozinha de rico, né? Cozinha do Rei Nilson. 20 metros quadrados, tá? Deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver aqui para forma que fique branquinho ali. Tem que baixar mais, né? Aqui assim. Pronto, ficou bacana agora. Cadê o homem da calculadora? Quanto é 300 vezes 20? Cadê? Quem fez? É 6.000, professor. Todo mundo fez aí? Quanto foi que deu? Meu Deus, 6.000 aqui. Eu fiz 6.000, mas não calculadora não, que tá fácil. Olha, eu gostei da humildade. Humildade é essencial. Não, meu pai, porque ele fez até a 4ª série, mas assim, conta de cabeça ele manja, ó. O meu pai também, eu já falei, eu acho, para vocês, né? Meu pai e minha mãe, nenhum deles terminou o ensino médio, todos eles é fundamental, tá? Eu sou um dos poucos na família, todinho, são contando parente, tio, primo, avô, avó, que tem uma formação. É só eu e um outro primo meu que é formado em matemática, tá? Bora lá. Então deu 6.000, né? Aqui o fluxo luminoso, né? Fluxo luminoso aqui que é dado em lumes. Então, olha só. Então, para iluminar, né? Aí bora entender aqui o que essa matemática está dizendo para nós. Olha só. Se eu tenho uma área de 20 metros quadrados, né? Que é uma cozinha, né? E de acordo com a norma me recomendou que se ela é uma cozinha, no mínimo, eu vou precisar de 300 lux, né, para iluminar, para garantir um bom iluminamento para essa cozinha de 20 metros quadrados. Então, com o auxílio da matemática, né, a gente multiplicou um pelo outro, a gente chegou num número, né, de 6.000 lumens, tá? Só que, ora, para que chegue esses 300 lux na minha cozinha, eu vou precisar de um equipamento que forneça isso. São as lâmpadas, né? Então, essas lâmpadas, né, elas têm que ter essa capacidade aqui de emitir 6.000 lumens. Ora, com certeza eu não vou ter, né? Ou muito provável eu não vou ter uma lâmpada que emita isso aí, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma lâmpada. Deixa eu ver aqui, parece que ela está aberta aqui ainda. Aquela que a gente viu ainda há pouco, azul, né, da caixinha azul, até abrir ela aqui de novo. Tá aqui, ela emite, ó, 1.521 lumens. Vou mostrar para vocês aqui. Guardem esse número aí, 6.000, com certeza eu vou esquecer. Cadê? Aqui. Olha só, essa lâmpada aqui, ó, tá bem aqui aqui, ó. Ó, ela No caso, emite. teria que ser 4 dessas daí, né, professor, para iluminar o ambiente? Isso, aí tu vai pegar, pela matemática, quem pensa rápido, né? Aí tu vai pegar 6.000 e dividir pela quantidade de lumens que essa lâmpada emite. Quanto foi que deu aí? Faz 6.000 dividido por 1.521. Claro que não vai dar um número
certinho, vai dar um número quebrado, né? Aí tu vai arredondar. Quanto foi que deu, assim, na exatidão aí? 6.000 dividido por 1.521. Quem fez? Agora é só na calculadora mesmo. Ó, 6.000 dividido por 1.521. Ó, deu 3,94, né? Quase 4, selado. Olha só como é bacana, né? Também essa forma, né? De dimensionar. Então, recapitulando, né? Eu tinha lá uma área, né, de 20 metros quadrados, né? Vou colocar aqui logo a fórmula aqui, lumens, né? Que é igual. Eu tinha uma área 20 metros quadrados, lembrando que a ordem não vai alterar, e eu precisava, de acordo com a norma, de 300 lux, que eu vi lá na tabela, né? A gente fazendo os cálculos, isso aqui deu 6.000 lumens. Como eu pesquisei aqui e eu não encontrei nesse momento, né, uma lâmpada que emita essa quantidade de 6.000 lumens, então eu vim aqui na internet e vi que essa lâmpada aqui emite 1.521. Então, se eu dividir 6.000 por 1.521, que é a quantidade de lumens que essa lâmpada que eu escolhi emite, eu cheguei no resultado de algo em torno de 4 lâmpadas. Então, para iluminar uma área de 20 metros quadrados, onde a NBR 5413 me orienta que eu preciso, né, de algo em torno de 300 lux no mínimo para iluminar, eu vou precisar de 4 lâmpadas que emitem 1.521 lumens. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Deu de entender bacana. Bacana, né, pessoal? Assim, essa é a forma básica, né? Básica, tá? Tem outra mais avançada? Sim, né? E inclusive, tem software, né, dimensionamento. Deixa eu ver aqui. Software, eu esqueci o nome, vou já lembrar. Tá aqui, lembrei. Dialux, o nome. Dialux, tá? Dialux, ele é top, né? Deixa eu só mostrar umas imagens para vocês. Que inclusive tem cursos, né? Cursos dele no YouTube. Vou mostrar aqui a imagem aqui rapidinho para vocês. Ele é um software gratuito, tá? Assim, tem a versão paga, né? Mas tu consegue fazer muitas coisas com a versão gratuita. Mas como eu falei, né? Assim, é para quem vai trabalhar de fato com projeto luminotécnico, né? Ou tu tem um cliente aí que tu quer fazer um negócio mesmo bem profissional para ele, tá? Aí, ó, com o Dialux, ó, abri o vídeo aqui. Chegue com a Amazon aonde a sua imaginação permitir. Com o nosso inventário. Fala galera, sejam bem-vindos ao Lux Pro. Eu me chamo Arthur e essa é a nossa primeira aula de uma série de conteúdos sobre o Dialux Evo. Ele se encontra digamos que uma maior confiabilidade. O Dialux, tu consegue fazer a planta baixa, né? A planta, não vou nem chamar de planta baixa, tu consegue fazer a planta da residência toda em 3D e é muito fácil para fazer, tá? Tem as ferramentas aqui e claro que tu vai fazendo tudo com medida, né? Tu passas umas informações e no final ele te diz aí as lâmpadas ideais, porque ele tem, né, no próprio
na própria memória, né, enfim, na programação dele, já tem catálogo de fabricante, tudo é incorporado, é um negócio mesmo maravilhoso. Sim, aí eu deixo para vocês pesquisarem, ó, Dialux, tá? Tem muito vídeo aqui, ó, esse outro, ó, como iniciar um projeto no Dialux, tá até um monte aqui, tá? Vocês conseguem trabalhar tranquilamente, tá? De forma gratuita nele. Então, quem quer se especializar nos projetos luminotécnicos, Dialux, tá? Vamos lá. Entenderam aqui essa equação, né? Que ela serve para a gente fazer um dimensionamento, né? Até mais, assim, eu creio que até mais fácil, né? Do que aquele método lá de você dimensionar mediante as áreas. Só que aquela questão de dimensionamento das áreas, né? Ela te dá logo de cara a potência, né? Da iluminação, né? E com a potência tu consegue calcular a corrente, enfim. Mas esse aqui também, né? Porque para tu chegar nesse valor aqui de lumen, tu vai ter que ter um dado real, né? Tu vai ter que ir pesquisar a lâmpada que tu quer, e quando tu pesquisar a lâmpada que tu quer, na real, tu vai ter, né? Tu vai ter todas as informações técnicas ali do teu sistema. Alguma dúvida em relação a essa formulazinha aqui? Todo mundo entendeu de boa como a gente pode dimensionar, tá? Um sistema, uma residência, quantidade de luz. Sim, professor. Mostrar para vocês aqui, antes que eu esqueça que eu estou falando, eu vou mostrar tempão, toda vez eu esqueço, a 5413, tá? Olha aqui. Como eu falei no início, né, essa norma ela já foi cancelada, tá? Em algo em torno de 2013. Ela é aqui, ó, de 92, tá? Só que ela continua sendo utilizada, né, referenciada, tá? Não sei nem por que cancelaram, vou até pesquisar, tá? Na verdade, um pouquinho que eu pesquisei é porque criaram uma outra norma, só que uma norma internacional, né? Então, o pessoal usa a internacional, mas nós, como somos brasileiros, né, nós continuamos usando essa aqui mesmo, ela sendo cancelada, tá? Todo mundo usa ela e eu estou apresentando ela para vocês, assim como eu aprendi também, tá? Deixa eu mostrar aqui algumas tabelas que ela tem. Ó, tem aqui uma explicação, assim, ela é uma norma pequena, né, 13 páginas, tá? É até legal vocês depois darem uma lida, tá? Tem considerações, tem algumas definições básicas, ó, de iluminância, enfim. Aí tem aqui, ó, as tabelas, né? Aí a partir daqui é só tabela. Por exemplo, ó, iluminação geral para áreas usadas interruptamente ou com tarefa visual simples, né? Aí, ó. Aí sempre a norma que ela traz o valor mínimo, um valor médio ou um valor máximo, tá? Aí fica a critério do projetista escolher qual o valor de lux, né, qual o valor da iluminância em lux ele quer trabalhar, tá? Então, ó, se eu tenho áreas públicas com arredores escuros, né, eu trabalho com esses valores, tá? Continuando aqui, tem outros dados mais técnicos aqui, que geralmente o pessoal da arquitetura explica melhor isso. Olha aqui, aí aqui já vai falando de segmentos, por exemplo, uma barbearia, né? Assim é uma barbearia. Então, no geral, né, é que tem algo em torno de 150 a 300 lux, né, no mínimo. Uma biblioteca,
olha só, na sala de leitura da biblioteca, né, é recomendado de 300 a 750 lumens, lux, aliás. Recinto das estantes, né, onde o pessoal vai escolher lá os livros, né, de 200 a 500 lux. Um banco, né, se é um banco, atendimento ao público, né, 300 a 500 a 750 lux. Ó, se é uma cervejaria, lá na câmara de fermentação, aí tem os valores. Nesse setor de enchimento. É muito bacana essa norma. Como eu falei, todo mundo, né, que vai fazer um projeto luminotécnico, os valores de lux, ele vem pegar aqui. As metragens, né, ele pega no ambiente, né, em loco. Cadê aqui o centro cirúrgico? Funilaria, estaleiro, garagem, oficina, bancada, hospitais, tá aqui, hospitais. Sala de exame, autópsia, departamento cirúrgico, sala de operação, algo até 750 lux. Olha, 750 lux, pessoal, é muita coisa, tá? É muita coisa. E, assim, esses valores aqui, ó, 100 lux, 150, 200, 300, vocês vão conseguir ter uma estimativa, né, do que é isso na real, principalmente quando vocês baixarem, né, o aplicativo lá que eu recomendei para vocês. Aí coloca ele em cima da mesa lá, aí quer dizer, tu vai aumentando, né, vai subindo ele assim, próximo da lâmpada, tu vai ver que os valores vão subindo. Então pega uma luz de uma lanterna, né, externa ali e joga, e tu vai ver os valores indo para cima. Aí tu vai ter uma estimativa real do que é 300, 500, 700 e poucos lux, tá? Olha aqui, ó, indústria alimentícia, classificação pela cor, sala de corte, de entre 750 a 1.500 lux, tá? Bacana, né, pessoal, essa norma aqui, gostaram aí, já conheciam, tá? Essas informações aí são importantes, tá? Então, Interessante essa parte. né, então fiquem com essas duas tabelas. Essa aqui, que é a 5413, ela tem praticamente quase todos os segmentos ali, né, os valores ali onde tu pode colher e trabalhar de acordo com a norma. E a nível residencial, tá aí no livro de vocês, aquela outra tabela, né, que vocês podem estar trabalhando, tá? Então, tu tendo esses valores em lux, tu indo lá em loco, né, fazendo as medições da área, poxa, tu já consegue fazer algo mais profissional, né, dentro da norma, tá? Vamos lá. Aí aqui para baixo, né, aí já tem a parte toda da simbologia, né? Bacana aqui que geralmente são esses símbolos mesmo, né, para representar os mais variados tipos de iluminação que o pessoal usa, tá? Então tem uma série aqui de lâmpadas aí, tá, que vocês podem estar utilizando, né, nos futuros projetos de vocês, tá? Aí fala aqui de tensão, né, da lâmpada, a gente comentou, potência. Quando a gente fala de potência de uma lâmpada, é mais relacionado com o consumo, né, da mesma, tá? Lumens, a gente já explicou que vem a ser lumens, né, que é a unidade de medida, né, do fluxo luminoso. Eficiência energética, tipo de soquete, eu comentei numa dessas aulas, temperatura de cor também. E aqui os tipos de lâmpada, né?
tipos de lâmpada. As 3 principais, né, incandescente, fluorescente LED, sendo que as 2 últimas quase já estão, uma já está em desuso, outra gradativamente, né, tá? Que a gente usa mais é LED, mas existem outros tipos de lâmpada. Mas antes disso, né, comentando um pouquinho melhor, ó, tem um texto aqui que fala a respeito da luz quente. Eu reparei uma coisa, assim, não sei se é coisa da minha cabeça, tudo, mas quando eu trabalhava, né, como eletricista, né, fazendo aí serviços para mim mesmo, aí eu tinha muito cliente que tinha dinheiro, né, e a maior parte desse pessoal que tem dinheiro, eles gostam mais desse tipo de lâmpada, de luz quente. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu acho que é por isso que eu não tenho dinheiro. O pessoal que tem dinheiro é interessante, aí eles gostam, né, dessas luz quente, assim. Eu mesmo não gosto, assim, minha dor de cabeça. Enfim, coisa minha, né? Vocês gostam dessas lâmpadas aí de luz quente? Eu não prefiro ambiente bem claro. É que a luz quente dá uma sensação mais agradável, né, em alguns ambientes. Por isso que Sim, no sim. escritório, essas coisas, é a luz clara, que é para Para a gente ficar mais despertar, alerta. para Aham. ficar Aí, ligado. em alguns Isso, ambientes é mais interessante a luz quente, porque dá aquela sensação mais de conforto, né? E aí os isso. ricos gostam, a gente tem que ficar acordado. Rapaz, a Aí, Fernanda tá alinhada, hein? é, fala bem, fala bem. Falou pouco, mas falou bem. Tem que saber o que os ricos gostam para a gente ficar rico, quando ficar rico, se enquadrar. Sim, porque essa questão, pessoal, da temperatura de cor, né? Existe todo um estudo também, tá, relacionado, né? Vocês conseguem pesquisar, encontrar de boa, tá? Assim, de forma basicona, como tá aqui, né? A luz quente é destinada a áreas principalmente de descanso, né? Essa é uma luz muito boa, né? Esse tipo, né, de luz, muito boa para você relaxar, né? Para dar uma desestressada, enfim, ó, quarto, sala, né? É indicado que seja assim. Para alguns, né? Para mim, eu gosto de tudo bem claro mesmo, tá? Mas voltando, quem quiser se especializar, né, sobre a questão da temperatura de cor das lâmpadas, tá? Aí vocês fiquem à vontade, que não falta é assunto relacionado, tá? É semelhante à questão das cores, né? Das cores, tá? Quem estuda a questão de marketing, né, do marketing, eles são especialistas, né, nas cores. Por exemplo, se eu tenho uma empresa de um determinado segmento, é importante, né, que a logomarca, as marcas que permeiam, enfim, a empresa, elas tenham algumas cores características, né? Existe toda essa questão também, por exemplo, na área de alimentação, né? As cores mais comuns aí são vermelho, né, amarelo, né? Vocês já repararam nessas questões também? Então tem todo um estudo, né, em relação à cor, tá? De uma forma geral aí, que vai despertar no indivíduo determinados sentimentos, determinada atração maior por aquilo ali. Pelo simples fato de tu ver aquelas cores, elas já vão te remeter a algo, tá? E consequentemente vai ter uma maior atração, né? Devido a essa escolha das cores aí, tá? Então, quem estuda marketing, é, amarelo e vermelho dá fome. É, vê o McDonald's, né? Tem várias aí, né, que utilizam essas cores aí em empresas assim no ramo principalmente de fast food, né, de alimentação. Alguém tem algum exemplo de outras cores assim que comumente são usadas em algum segmento? Eu vi esses dias no Instagram, professor, sobre luz indireta, né? Que tem a ver com essa questão da luz quente também, mas a posição
que as luminárias ficam, em vez da luz ficar em cima, ficar na parede, também dá a questão do sentimento de aconchego, né, de calma, de tranquilidade. Só a posição em que fica instalada a luz, né? Tem a questão da luz direta, da indireta também, né? Aí são técnicas, né? Por exemplo, quem entra aí nas lojas de roupa, né? Tu verifica que apesar da iluminação, né, principal do ambiente, mas tem aquelas que é chamada de luz direta, né? Que foca ali naquelas peças de destaque, né? Que justamente o vendedor, ele quer que de fato tu olhe aquilo, que tu aprecie a beleza, né, daquele item e desperte a vontade, né, de tu comprar aquilo ali, tá? São as técnicas, né, do direcionamento da iluminação. Então, como eu falei, a iluminação, né, é algo importantíssimo, né? Tá? Tem muito assunto para se comentar, tá? Como tudo, na verdade, na elétrica, que vocês já viram até então, né? Como a gente só tem uma aula na semana, a gente meio que corre aqui e procura detalhar, né? Ou apenas comentar, mesmo que de forma superficial, sobre os principais pontos, tá? Luz fria, aqui, né? Um exemplo, eu gosto mais da luz fria, né? Chamada. Essa mais branquinha aqui. Aí aqui fala um pouquinho dos tipos, né? Lâmpada incandescente, que não carece comentar tanto. A gente já comentou da principal questão é do bocal, né? O E27, tem E40, mas praticamente está em desuso, tá? Aqui os bocais, ou chamado de receptáculo, né? Também, ou soquete. Aqui algumas lâmpadas incandescentes, né? Uma tubular e outras compactas, aliás, fluorescentes. Uma aqui fluorescente tubular, tá? Que inclusive tem as de LED, né? Desse formato, que são as tuboled, né? O tuboled veio daqui, né? Do tubular, da fluorescente. Aqui os reatores. Um reator, pessoal, tu pode enxergar um reator de uma lâmpada semelhante a um carregador de celular, tá? O reator ele tem por função, né, estabilizar os níveis de tensão, reduzir nível de tensão, enfim, proporcionar de forma eletrônica ou controlar de forma eletrônica todas as grandezas necessárias para o funcionamento da mesma, tá? Agora, claro, os reatores das lâmpadas incandescentes, aliás, das fluorescentes, eles funcionam um tanto quanto diferente, tá? Em comparação com os drivers, né, das lâmpadas de LED, tá? Aqui receptáculo, né, das fluorescentes. Aqui um exemplo de uma fluorescente. E outras lâmpadas, né, que também, né, já estão caindo em desuso, tá? Que são as lâmpadas de descarga, tá? As lâmpadas de descarga, que geralmente, né, são utilizadas na iluminação pública, tá? Hoje em dia, essas lâmpadas elas também estão sendo substituídas. Por que estão sendo substituídas? Devido a o mesmo motivo que fez com que as incandescentes e as fluorescentes fossem substituídas, né? Porque as LED, elas utilizam uma quantidade menor de energia para realizar o mesmo trabalho, ou muitas das vezes melhor do que as de tecnologia anterior, tá? Aí, como é que está na cidade de vocês, na parte da iluminação pública? Vocês têm observado essa substituição de lâmpada de descarga por lâmpada de LED? Aí, um
um defeito característico, né, da iluminação pública de LED é quando dá problema lá no reator, né, nos reatores ou driver, né, ou fonte, né, da lâmpada de LED, aí tu vê à noite, né, essas lâmpadas um pisca-pisca, né, elas ficam naquele pisca-pisca alucinante delas. Até parece que é Natal. Aqui tem uma via aqui em Belém, né, que teve um tempo, rapaz, parecia um pisca-pisca, todas as lâmpadas, né, com esse problema, tá? Então, houve um tempo, né, que para iluminação externa, tá, não apenas de ruas, né, de praças, mas iluminação externa também de órgãos públicos, enfim, né, grandes locais, tá, se utilizavam as lâmpadas de descarga. Aqui a gente não vai detalhar muito em relação ao funcionamento, mas aqui a gente já tem uma peça, né? É um reator, né? Um reator de uma lâmpada de descarga, tá? Quem já pegou um desse, você observa que ele é pesado, né? Porque tem um transformador aí dentro, né? Ele é mais comparado, na verdade, a uma fonte linear. Como eu falei para vocês, dos tipos de fonte, né? Fonte chaveada e fonte linear, tá? Esse reator aqui ele é mais parecido com uma fonte linear, tá? Encontro aqui um driver de uma lâmpada de LED é uma fonte chaveada. Aí aqui um exemplo, né, de uma vapor de sódio, uma lâmpada de descarga, tá? Cada uma delas, elas têm um índice de reprodução de cor, né? E também uma temperatura de cor específica. Eu não estou lembrado se é essa vapor de sódio aqui. Eu acho que ela emite uma luz assim mais pro azulado, neutro, se não me falha a memória. A outra aqui, ó, essa aqui sódio também, né? E agora essa aqui, a vapor de mercúrio, já é aquela que é aquele tom mais amarelado, tá? Essa vapor de mercúrio. Então é característico, né, da vapor de mercúrio à noite na rua, tu via as lâmpadas ali com aquela tonalidade mais amarelada, tá? Já as vapor de sódio, as vapor sódio, né, tem vapor sódio branco, eu posso estar confundindo, parece que essa vapor de sódio aqui, ela é semelhante ao vapor de mercúrio, se não me falha a memória, é aquele tom mais amarelado. Aí já essa vapor sódio branco, essa sim, né, emite a luz branca, em conjunto com a vapor metálico. Tá? Eu gostava mais dessa daqui, quando a gente instalava assim, algumas situações, o vapor metálico. Ela tem uma temperatura de cor muito semelhante a uma tonalidade assim mais neutra, para um azulado, tá? Então, em relação às lâmpadas de descarga, são essas: vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, tá? Ainda tem a mista, né? Ainda tem a mista também, que tem essa questão da temperatura de cor tender também mais para o branco, né? Para a luz fria, tá? Aí aqui os LEDs, né? A gente já comentou que LED, na verdade, é uma abreviação, né, de diodo emissor de luz, tá? Isso que significa LED, tá? O cara, né, que conseguiu extrair essa quantidade considerável de luz de um LED, ele foi vencedor de um dos prêmios Nobel, tá? Apenas uma curiosidade, tá aqui, né, o que significa LED, Light Emitting Diode. Olha meu inglês, muito bom, né? Aí, assim, americanizando, aqui é luz, né? Aqui, ó, emissão, né? E diodo, ou diodo emissor de luz, tá? Que um LEDzinho, né, daqueles na eletrônica, né? Se a gente se a gente for fazer vontade para falar de LED mesmo, vai embora, né? Mas assim, falando de forma basicona,
um LED em si, ele é um diodo, né? Um diodo é um dispositivo semicondutor. Em relação aos terminais, ele vai ter o cátodo, ou cátodo, né, que é a forma correta, tem um acento aqui no O, é cátodo e ânodo, né? O cátodo é o negativo e o ânodo é o positivo, isto é, o LED ele tem polaridade, né? Todo diodo, pessoal, todo diodo, ele funciona com corrente contínua, né? Corrente contínua. Por isso que a lâmpada de LED, os painéis de LED, a fita de LED, todos eles são ligados em conjunto com uma fonte, com um driver, porque esse driver, além de reduzir a tensão, ele vai também converter a tensão alternada para tensão contínua. Então, o que vai chegar no LED é uma tensão contínua, tá? Porque o LED em si, ele requer, né? Ele funciona com tensão contínua. A gente observa aqui nos terminais dele, tá? Cátodo, ânodo, enfim. Aí aqui a gente chega ao fim desse capítulo. Pessoal, a aula de hoje era isso, tá? Eu resumi, resumo do resumo, né, da luminotécnica, tá? Assim, em relação à lâmpada, tá? As lâmpadas, elas possuem outras características, como o índice de reprodução de cor, por exemplo, que eu citei ainda há pouco, tá? O que vem a ser o índice de reprodução de cor? Que é o IRC, tá? É a capacidade que uma lâmpada possui, né, na sua emissão, né, de luz, de, de assim destacar as cores de um elemento, tá? Por exemplo, existem lâmpadas que têm um baixo índice de reprodução de cor e outras têm outras. Não tem umas lâmpadas assim que parece assim que tu coloca ela e ela não destaca muito bem, né, as cores dos objetos, tá? Ou então ela deixa os objetos mais amarelados, enfim, né, de uma forma geral não destaca as cores dos objetos, e outras não, já destacam bem. Então, essa característica, né, das lâmpadas, índice de reprodução de cor, é um fator também que os arquitetos, né, pessoal da luminotécnica, eles utilizam na escolha, tá, da lâmpada ideal quando eles estão desenvolvendo um determinado projeto, tá? Existem uma série de fatores, como eu falei para vocês, é uma disciplina bastante extensa, tá? Então tem essa questão da temperatura de cor, índice de reprodução de cor, e outros fatores, tá? Pessoal, por hoje era isso. Alguém de vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, tá tudo Tá de boa, compreendido? tá de boa. Rapaz. Tudo na paz. Então, desde já eu agradeço novamente a presença de todos vocês, tá? Já estou até acostumado aqui, toda terça-feira a gente está junto aqui aprendendo, tá? Eu aprendo também com vocês e com as outras turmas também, tá? Não tem um ditado que diz assim, que é ensinando que se aprende, né? E isso é muito real, tá? É muito real. Aí, já deixando um conselho aqui, toda vez eu dou uma de psicólogo, né? Isso eu falo geralmente quando eu vou ministrar em R10, assim, presencialmente, né? Não tem. Eu creio que isso acontece não apenas na área da elétrica, tá? Mas em todas as áreas. Tu chega num determinado local de trabalho e tem um colaborador lá que sabe, né, muitas coisas, só que ele é daquele que não gosta de ensinar nada para ninguém, né? Que ele tem na cabeça dele que ele não ensinando nada para ninguém, eu acho que ele vai se assegurar, né? Vai ter o emprego dele ali garantido, enfim, né? É meio que um medo, né, de perder alguma coisa, sei lá. Eu nunca fui assim, tá? Nunca tive esse pensamento. O meu pensamento é esse, é ensinando que se aprende e
eu aprendi há muito tempo. Ninguém é insubstituível, tá? Quando chegar o momento de você ser, de eu ser, nós seremos sim, sem dó nem piedade, né? Mas uma coisa, tá? Eu aprendi também que a partir do momento que tu é um bom profissional, que tu é honesto, né? Que tu é honesto de forma ampla em relação ao teu trabalho, em relação às pessoas, né? A porta de emprego sempre ela tá aberta para ti, sempre. Se fechar uma aqui, no outro dia, na outra semana tá aberta para ti em outro lugar. Sempre vai. Então isso me acalmou, isso me confortou, né? Porque todo mundo tem naquele receio, né, de perder ali o emprego dele, enfim. Mas eu penso isso e a vida me ensinou que a partir do momento que tu é honesto, tu é competente naquilo que tu faz, tá? Uma porta pode fechar, mas outra com certeza vai abrir logo mais adiante, tá? A vida é assim, né, pessoal? Nada aqui é permanente, né? Tudo é passageiro, tudo tem um tempo determinado para acontecer. Novamente, boa noite a todos, tá? Amanhã à tarde a gente vai estar postando a aula de hoje e não hesitem, né? Não vão deixar aí para entregar a atividade de vocês quem não enviou. Tranquilo? Boa noite, professor. Tranquilo, boa noite. Boa noite a todos. Vou